Mateus capítulo 20 inicia com a parábola dos trabalhadores na vinha, e o que precisa ficar claro aqui, sobretudo, é que Jesus não está preocupado aqui com leis trabalhistas, né? Com o valor diário do trabalho que deveria ser pago ou não, mas que é uma ilustração da graça de Deus, né? Que independente da hora, todos foram alcançados pela graça e que nenhum deles se faziam merecedores, né? Dito isso, a Bíblia vai dizer no versículo 1 que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a vinha e, tendo ajustado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a sua vinha, né? Perto da terceira hora, versículo 3, ele sai de novo na praça e viu outros que estavam desocupados. A praça era um lugar comum para se encontrar os trabalhadores que eram assalariados na diária, né? Eles não tinham trabalho fixo, então eles iam de manhã, de madrugada, indo para as praças e ficavam lá com as suas pás na mão, aguardando algum serviço aparecer. Então a Bíblia vai dizer que essa já é a segunda saída, né? A primeira, o pai de família sai para contratar, né? Aí ele sai de novo aí na terceira hora é por média das 9 horas da manhã, e manda mais alguns para a sua vinha e diz que vai pagar o que foi justo. No versículo 6 diz que ele sai, no versículo 5 diz que ele sai novamente perto da hora sexta e da hora nona, né? Que são meio-dia e 3 horas da tarde. E aí no versículo 6, perto da 1ª hora, né? Perto das 5 horas da tarde, ele ainda encontra alguns desocupados, pergunta por que estão desocupados, eles falaram que ninguém deu serviço a eles, ele manda eles para a vinha. E aí chegando no fim da tarde, ele começa a pagar pelos últimos, né, pelos da hora 1/10, das 17 horas da tarde, e paga a eles um denário, né, o salário de um dia inteiro de trabalho. E aí ele paga eles, paga os das 3 horas, paga o do meio-dia, paga os das 9 horas da manhã, e os primeiros certamente pensariam que receberiam mais, porém o pai de família paga o mesmo tanto, né, e aí eles murmuram entre eles, né. A Bíblia diz no versículo 11 que cria-se uma murmuração contra o pai de família. E aí ele diz no versículo 12, amigo, não te fiz injustiça, porque eu te combinei com você um denário, né? O que eu paguei o que for justo, eu não diminuí do teu. Mas a reclamação deles é que aqueles haviam se igualado a eles, né? Em termos de salário. E aí no versículo 15, o pai de família vai dizer, não tenho o direito de fazer com que é meu, o que quiser com que é meu, ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom assim? Os últimos serão os primeiros e os primeiros últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Aqui a gente vai ter uma simbologia, uma analogia simples sobre a questão de Israel, né? Israel foi o primeiro chamado por Deus, deles vieram pactos, leis, alianças, deles vieram Messias, né? Como vai falar o próprio livro de Romanos, e toda a história vai nos ensinar isso. Mas Jesus aqui vai colocar eles em pé de igualdade com os gentios que chegaram por último. E aí também vai nos colocar em pé de igualdade aquele que nasceu num berço chamado berço evangélico, como aquele que se converteu na sua última hora de vida, né? Como aquele que foi chamado na sua juventude e aquele que foi chamado na sua fase já adulta. O que Jesus está nos ensinando é que ninguém tem privilégio diante de Deus, né? Mas que a sua graça alcançou a todos. E na sua graça ele trata a todos de maneira benevolente, né? O que ele está dizendo é que ninguém tem um lugar especial porque passou mais tempo no Evangelho, mas que todos aqueles que são convertidos de fato estarão em pé de igualdade perante ele, né? E aí essa questão dos últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos é uma alusão diretamente aos judeus, porque Jesus veio para o que era seus, João capítulo 1, versículo 11, mas os seus não o receberam. E aí no versículo 12 vai dizer, mas a todos quanto receberam, versículo 12 do capítulo 1 de João, Deus lhe deu o poder de serem feitos seus filhos, né? Então os judeus vão perdendo o que eles chamavam de privilégio diante de Deus aqui, com a chegada da era messiânica. Partindo daí, nós vamos para o versículo 17 até o versículo 28, tratando sobre o pedido da mãe de Tiago, né? A mãe de Tiago, de Tiago e João, a Bíblia diz que indo Jesus para Jerusalém, vamos primeiro focar nisso, versículo 17 ao 19, Jesus chama os discípulos à parte e mais uma vez explica para eles o tipo de morte que teria, mas agora Jesus dá mais detalhes, ele diz onde aconteceria, que é em Jerusalém, que os sacerdotes e escribas o condenariam à morte e entregaria ele aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Jesus revela claramente o tipo de morte que sofreria, né? Morte de cruz.
mas que ressuscitaria ao terceiro dia. No versículo 17 ao 19 vai tratar disso, e a gente vai ver que os discípulos ainda continuam com o coração endurecido, né? Porque na sequência, versículo 20, vai se aproximar dele a mãe de Tiago e João, e ela junto com seus filhos adora ele e faz um pedido, e ele diz: o que queres? E ela diz: concede a meus filhos que se assentem no teu trono, no teu reino, uma à direita e outra à tua esquerda. Então, duas coisas precisam ser destacadas aqui. Primeiro, eles sabiam do pedido da mãe porque eles vieram junto com ela, né? Eles tinham interesses ainda terrenos, eles não estavam compreendendo tudo que estava sendo falado diante deles por Jesus, nem mesmo sobre a sua morte, crucificação e ressurreição. A preocupação deles ainda era com o reino carnal, eles ainda estavam com a preocupação errada, por mais que Jesus está ensinando eles em toda a caminhada, né? Que o maior servirá ao menor, que quem quiser ser grande tem que ser pequeno. Todos os ensinamentos de Jesus tem que se fazer como uma criança. Parece que eles não estão dando assunto a nada. O coração deles ainda continua endurecidos. E essa mulher, ela vem, ela se apresenta a Jesus e ela adora Jesus e faz um pedido. Mas o pedido dela é negado, né? A gente precisa compreender isso, que nem toda adoração feita e nem toda oração feita será atendido. Tiago nos escreve dizendo no capítulo 4 que muitas vezes a gente pede e não recebe porque pede mal, pede para gastar no próprio deleite, né? E aqui é uma prova clara disso. A mulher vem, ela adora, mas a oração dela é um pedido errado, é um pedido de necessidades carnais. A preocupação dela não era com o reino, mas com posições no reino, né? E aí a Bíblia vai dizer que após Jesus negar esse pedido, os discípulos vão se indignar, os 10 vão se indignar. Mas eles não se indignam porque eles acharam audacioso, eles se indignaram porque eles se sentiram traídos, porque todos eles almejavam essa posição. A realidade disso é o contexto da explicação de Jesus a eles, né? Jesus chama eles na sequência e vai falar para eles o seguinte: vocês sabem que os governadores dos gentios, versículo 25, dominam e que os grandes exercem autoridade sobre os pequenos. Não será assim entre vós, pelo contrário, todo o que entre vós quiser ser grande, seja servo. E quem dentre vós quer ser o primeiro, que seja escravo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que interessante, Jesus novamente vai mostrar como funciona a ordem no reino de Deus. Quem quer ser grande, seja pequeno, seja servo, né? E quem quiser ser primeiro, seja escravo, esteja disposto a servir, a dar a sua vida em razão do próximo, né? Ser grande para o reino de Deus é ter grandeza de alma, de espírito, para estar pronto a servir a necessidade do próximo e não pensar só em si mesmo. E Jesus mais uma vez vai mostrar que o exemplo é o único método eficaz de ensino. Ele vai dizer: tal como o Filho do Homem, porque não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não veio para ser servido, né? Não ficou assentado num trono dando ordens. Jesus colocou a mão no arado, Jesus mostrou, falou como deveria ser feito e mostrou como fazia, né? E aí Jesus vai dizer: eu vim para servir, vocês têm que ter o mesmo exemplo que eu. E eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Notem, preste atenção nisso, Jesus não diz de todos, mas de muitos. Porque Jesus morre por todos, né? Deus vai falar sobre isso em João 3,16, eu não posso fugir dessa verdade. Mas a grande realidade é que nem todos aceitarão a fé, nem todos aceitarão o evangelho. Então Jesus morre e dá a vida em resgate por muitos. A palavra resgatar aqui no grego é o sentido de trazer liberdade por um escravo. É isso que Jesus está fazendo e fez por nós. Dito isso, nós partimos para o versículo 29 ao 34, onde vai tratar sobre 2 cegos de Jericó. Só para esclarecimento, né? Essa mesma passagem vai estar paralela em Marcos e em Lucas e vai tratar apenas de um cego chamado Bartimeu que estava mendigando à beira do caminho. Mas preste atenção, lá não diz que só havia um cego, lá só trata de um cego. Em Marcos e Lucas só trata de um cego, talvez porque ele fosse mais conhecido, porque a sua linhagem genealógica é apresentada, né? Mas isso não diz que há contradição entre os textos, só diz que aqui cita 2. Aqui cita todos que estavam no caminho e lá cita aquele que teve destaque, proeminência para se aproximar de Cristo, talvez por conta da sua árvore genealógica, né? Lá vai dizer que era Bartimeu, filho de Timeu. Então se trata de alguém que já tinha uma descendência, uma genealogia mais conhecida entre eles.
Mas aqui a Bíblia diz que eles estavam assentados à beira do caminho, né? E Jesus subindo a Jerusalém. E eles clamaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mais uma vez, eles apresentada as credenciais messiânicas de Jesus, filho de Davi. Até mesmo os cegos reconheceram aquilo que líderes religiosos não conseguiam reconhecer à época, né? Que Jesus era a descendência real de Davi e, por consequência, o herdeiro do trono, né? E a multidão repreendia para que se calasse, mas eles clamavam cada vez mais alto. Esse é o grande problema, né? Às vezes quem está próximo de Jesus quer calar outras vozes daqueles que também querem clamar a Jesus, acreditando que Jesus está ocupado demais para parar para atender uma única pessoa ou duas pessoas. Jesus nunca está ocupado para as nossas orações. Jesus sempre tem e terá tempo para ouvir o nosso clamor. Não se sinta menor que ninguém quando for clamar a Jesus. Porque, como eu disse na parábola anterior do trabalhador da vinha, todos têm o mesmo privilégio perante o Pai e todos podem ser alcançados por Ele. Então, se você quiser orar, não se sinta menor que ninguém, porque Jesus terá um tempo para você. E aí Jesus para, versículo 32, e pergunta o que quer que eu vos faça, e eles dizem que nossos olhos se abram. A Bíblia diz que Jesus, movido de compaixão, versículo 34, tocou-lhe os olhos e eles recuperaram a vista e o seguiram, né? Então Jesus está pronto para atender o nosso clamor quando ele for de fato necessário. O pedido da mãe de Tiago e João foi negado, mas o pedido dos filhos dos cegos de Jericó foi atendido, porque a necessidade deles era válida, a dela não. E aí a Bíblia diz, para a gente encerrar aqui o capítulo 20, que Jesus, movido de compaixão, Jesus se compadece daqueles que o clamam, atende eles, né? E eles recuperam a vista e seguem a Jesus. Isso é interessante, eles vão a Jesus pela motivação certa e permanecem em Jesus. Eles não ficam mais à beira do caminho, antes eles seguem a Jesus na caminhada para Jerusalém. Então o importante é, quando a gente alcançar aquilo que está buscando de Jesus, permanecer seguindo a Jesus.